Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que são os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, eles estão presentes no nosso dia a dia. Nosso mundo está repleto de formas interessantes e para estudar as suas propriedades, nós costumamos representá-las por formas geométricas, que são muito interessantes no nosso dia a dia. Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, vamos estar trabalhando, eu coloquei aqui alguns tópicos, para a gente estar analisando na aula de hoje. Então, a nossa ferramenta de aulas e atividades, elas estão lá no eClass, todos vocês já sabem, e nós vamos estar estudando um mundo de formas geométricas e também a planificação dos sólidos geométricos. Tudo bem? Aqui nós temos alguns sólidos geométricos. Nós temos a caixa, que nós convivemos no nosso dia a dia, nós temos o dado, nós temos também a pirâmide, E nós temos aqui, para representar, esta caixa de sapato ou uma caixa de presente, nós temos aqui o paralelepípedo, E nós temos aqui também, para representar o dado, nós temos o cubo, O dado, ele é semelhante à caixa de sapato, só que todos os seus lados são o quê? São polígonos quadrados, E aqui são retangulares. E nós temos aqui, para representar a pirâmide do Egito, nós temos aqui a própria pirâmide, que é um sólido geométrico, que recebeu esse nome de pirâmide, tudo bem? E nós temos aqui também o cilindro para representar as latas de refrigerante. Tudo bem? E aqui é interessante, pessoal, vocês notarem alguma coisa aqui importante nesses sólidos aqui geométricos. Olha só, nós temos aqui esta caixa, nós temos aqui esses sólidos aqui, nós temos o paralelepípedo, nós temos o cubo, a pirâmide, e nós temos o cilindro. Olha só, esse sólido aqui e este daqui e a pirâmide, eles têm o quê? As faces, todos os lados deles, todos são planos, enquanto que o cilindro, ele tem a parte superior plana, a parte de baixo, só que o corpo dele é um corpo redondo. Então, nós podemos chamar esses daqui, eles recebem um nome carinhoso, que são sólidos, Eles são sólidos geométricos. São poliedros geométricos, E esse daqui, ele é o que? Ele é um sólido, só que ele é considerado corpo redondo, porque ele tem partes redondas, E tem essas partes planas, mas também tem as partes redondas. Então, aqui nós temos os sólidos, Os sólidos geométricos que têm as faces planas, que nós vamos chamá-los de poliedros. E aqui nós vamos estar trabalhando um pouquinho e tirando, algumas características desses poliedros, que nós vamos chamá-los assim. Então, esse poliedro aqui, que nós vamos chamá-lo de paralelepípedo, ele tem algo, tem algumas características interessantes. Ou seja, olha só, ele possui face, e ele possui vértice, e ele possui também arestas. E o que são os vértices desse poliedros? Vamos dar o nome aqui deles, que esse daqui é o paralelepípedo, esse daqui é o prisma, esse daqui é a pirâmide, este é o cubo. Então, nós vamos ver aqui quantos vértices tem o paralelepípedo, que é o formato da nossa caixinha lá de sapato. Então, o vértice, ele é o quê? Ele é o encontro, o ponto de encontro de todos os segmentos desse poliedro. Ou seja, aqui eu tenho um segmento, aqui eu tenho outro segmento de reta, aqui eu tenho outro segmento, e aqui é o ponto de encontro. Então, aqui nesse cantinho, eu tenho o vértice desse poliedro, tá? Então, aqui eu tenho um vértice aqui no cantinho, eu tenho outro aqui e eu tenho outro aqui,
e eu tenho um outro aqui. Então, aqui desse lado eu tenho 4 vértices. E desse lado aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, mais 4. Então, ele tem 8 vértices. Vamos ver, então, quantas faces esse poliedro tem. Então, as faces são os lados deste poliedro. E aqui nós podemos perceber, pessoal, que a face desse paralelepípedo, ela é o quê? Ele é composto de polígonos. Aqui eu tenho polígonos retangulares, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 lá no fundo, 4, 5 e 6, essa daqui da frente. Então, ele tem o que? 6 faces. As arestas, ele tem 12 arestas. Mas como que eu vejo que são as arestas? A aresta, ela é o quê? Ela é o segmento que divide uma face da outra. Ó, eu tenho aqui um segmento e aqui tem uma face e aqui tem outra face. Eu tenho aqui um segmento e aqui eu tenho uma face e aqui eu tenho outra face. Então, ele tem, vamos ver, ele tem 12 faces. Vamos contar as faces? 1, 2, lá no fundo, 3, 4, face não, arestas, tá? Vamos contando, me confundi aqui com a face. Então, vamos lá, ele tem as arestas. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, ele tem quantas arestas? 12 arestas, tá? E aqui no cubo não é diferente. Vamos ver quantos vértices ele tem. Olha, são os cantinhos. É o ponto de encontro das arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, lá no fundo, 6 para debaixo. Então, ele tem 6 faces, 6 lados. As arestas, da mesma forma que o paralelepípedo tem 12, ele também tem 12, né? Porque eles são semelhantes. A única diferença é que o cubo, ele tem os polígonos, são quadrados, né? Ele é composto por polígonos quadrados. Todas as suas faces são quadradas. Então, ele tem 12 arestas, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, ele tem 12 aqui, ó, para do fundo, tá? Lá de trás. Já o prisma, ele tem aqui, ó, ele tem 6 vértices, ele tem 5 faces e ele tem 9 arestas. Então, vamos contar os vértices, os pontinhos de encontro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5 com a da frente. 5 faces. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arestas. A pirâmide, ela tem 4 vértices. Vamos lá conferir. 1, 2, 3, 4. 4 vértices. Quantas faces? 1, 2, 3 com a da frente, 4 com a do fundo. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, pessoal, olha só. É muito importante a gente saber diferenciar o que é um vértice, o que é uma face, o que é uma aresta, porque nós vamos estar estudando isso sempre, né? Então, é muito importante a gente não esquecer o que são essas partes que compõem cada um dos poliedros, tá bom? Então, aqui, ó, na pirâmide e no prisma, nós temos uma característica interessante aqui, ó. Se eu passar aqui um tracejado aqui no meio e fazer outro triângulo aqui, ó, ou dividir esse prisma ao meio, esta parte aqui, ó, o triângulo que será formado aqui vai ser igual à base e vai ser igual a esta outra base aqui também. Vai ser do mesmo tamanho. Já a pirâmide, se eu dividi-la
aqui, ó, nesse espaço, dividir ao meio ou mais em cima, o triângulo que formar aqui vai ser menor do que a base, certo? Isto é o que é uma característica que tem entre o prisma de base triangular e a pirâmide de base triangular. São características importantes também entre prismas e pirâmide, tudo bem? E aqui nesse slide aqui, eu coloquei todos eles aqui, eu coloquei os poliedros, coloquei os corpos redondos e outros sólidos também, que eu vou falar um pouquinho deles aqui depois. Então, os poliedros, eles são geométricos, compostos apenas por faces planas, né? Então, todos os poliedros, eles têm, as suas faces são planas, tá? Então, nós vamos classificar aqui os poliedros, ó. Eu tenho uma aqui, ó, a face plana, todas são planas. Nós temos aqui outro, também todas as faces são planas, né? Aqui tem o outro também, a face plana, outro, mais outro, um paralelepípedo aqui, uma pirâmide aqui, e aqui eu tenho um prisma aqui e outro prisma aqui também que tem faces planas e eles não rolam. E a etimologia da palavra poliedro, ela se refere a poli, muitos, e a edros, faces, ou seja, um poliedro, ele tem o que? Muitas faces, né? E os corpos redondos, eles apresentam pelo menos uma face curva, né? E possuem capacidade de rolar. Eles rolam com facilidade, né? Então, identificando aqui os corpos redondos, nós temos aqui a esfera, que ela rola e ela é toda redondinha. Nós temos aqui o cilindro, que ele possui aqui o meio dele é redondo e ele rola. Ele tem a superfície plana, tem círculos, né, em superfícies planas, mas ele rola, tá? E temos também aqui, ó, o cone, também que tem superfície plana, mas tem superfícies também curvas, né? E temos aqui também o cone que já está deitadinho aqui, uma parte, né, um tronco de cone, e aqui um outro cilindro também, demonstrando que ele rola, né? E aqui nós temos aqui, ó, outros exemplos de poliedros, ou seja, eles são sólidos geométricos que possuem faces planas e também possuem faces curvas e eles não rolam. Essa é a característica dele. E eles são chamados poliedros não convexos. Esses daqui são poliedros convexos, tá? E esses não convexos. Por que não convexos? Porque se eu fazer um segmento daqui até aqui, ó, as extremidades do segmento vai ficar dentro do poliedro, só que o meio dele vai ficar fora do poliedro. Então, por isso que ele é um poliedro convexo. Da mesma forma, esse aqui, ó, que também é chamado de poliedro não convexo, esses dois aqui. Se eu pegar um segmento e passar daqui para cá, vai ficar uma parte fora. Agora, se eu passar um segmento nesse daqui, ó, que é um poliedro convexo, o segmento todo vai ficar dentro, ó. O que estiver passando pelo poliedro vai estar todo dentro dele, tá bom? Por isso que eles têm essa diferença, tá? Então, aqui, ó, nós vamos também estar trabalhando um pouquinho das planificações, né, de sólidos geométricos. Aqui eu tenho um cubo e aqui eu tenho a sua planificação. Ou seja, a planificação de um sólido é o quê? É ele aberto. Você abre a caixinha, você tem a planificação dessa caixa. E aqui nós temos a planificação do cilindro, né, que é ele aberto também. O corpo do cilindro é um retângulo, e aqui nós temos os dois círculos que compõem as bases planas de cima e de baixo. E aqui nós temos também a pirâmide de base quadrada, né? A planificação dela é ela aberta também. E aqui nós temos o prisma de base triangular e a sua planificação. É interessante que se um desenhista ele vai projetar uma caixa na forma desse prisma aqui, por exemplo, né? O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai fazer a sua planificação.
Aí depois que ele fez essa planificação dessa caixa, ele vai fazer aqui as abas desta caixa, para depois fazer a montagem da caixa, para poder colar as suas partes e fechar esta caixa, tá? Então, todo desenhista que ele vai fazer um projeto de algum sólido, de alguma caixa, a caixa de sapato, por exemplo, você pode abrir a caixa de sapato, que você vai ver ali a planificação da caixa de sapato, né? Depois ele coloca as abinhas para fazer a colagem. E aqui eu coloquei para vocês também a classificação quanto à base, né, desses prismas. Eles são chamados de acordo com a sua base. E aqui eu tenho um prisma de base triangular. Por quê? Porque a sua base é um polígono triangular. Aqui eu tenho um prisma de base quadrangular, porque a sua base é um quadrado. E aqui eu tenho um prisma de base pentagonal. Por quê? Porque as suas bases são pentágonos, né? E é interessante que o prisma, eles têm que ter as partes iguais, a base de cima e a base de baixo têm que serem iguais e elas têm que ser paralelas. E qual é a diferença entre as pirâmides e o prisma? Eu coloquei algumas pirâmides aqui justamente para a gente ver essa diferença, tá? Os prismas, eles são poliedros, que possuem duas bases, ó, a de cima e a de baixo, que são polígonos e que são iguais. Elas têm que ser iguais, né? Aqui no prisma pentagonal, a base de cima é um pentágono e a de baixo também tem que ser um pentágono. Tudo bem? E aqui nós temos algumas pirâmides, ó, olha, e a pirâmide, a diferença dela é que ela também é um poliedro, só que ela só tem uma base, né? Ela tem uma base e esta base dela pode ser pode ter qualquer forma, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono, pode ser um quadrado, né? Então aqui, ó, nessas daqui eu coloquei, ó, pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrangular, que é um quadrado, pirâmide de base pentagonal e a pirâmide de base hexagonal, ou seja, elas têm somente, e a diferença delas, elas têm somente uma base. E o prisma, ele tem duas bases iguais, e ela só tem uma base, pentagonais, hexagonais, quadrangulares, que pode ser um quadrado. Então, aqui nós temos, ó, o prisma de base triangular, tá? Só que ele tem duas bases, aqui de base quadrangular, mas ele tem duas, aqui de base pentagonal, ele tem duas, e a pirâmide só tem uma base. E aqui o prisma de base hexagonal e a pirâmide também, só que ela só tem uma base. Essa é a diferença entre o prisma e a pirâmide, certo? Aqui tem algumas orientações, tá? Todas as nossas atividades são postadas lá na plataforma do Eclass, vocês já sabem, e vocês têm que fazer as atividades. Quando for do livro, tirar a foto nítida e postar para que a gente possa fazer as devidas correções, tá? E quando for as listas, vocês resolverem a caneta e postar novamente ali na nossa plataforma, tá? E nós temos somente até amanhã para que todas essas atividades sejam feitas e sejam postadas para a gente fazer as devidas correções. Tudo bem? Que Deus, queridos, abençoe muito, muito vocês, tá? E bons estudos, que Deus realmente esteja com você, com a sua família, no seu lar e dando a cada um de vocês orientações para o estudo. Tirem um tempinho todos os dias, estudem, tá? E Deus estará com vocês, tudo bem? Então era isso que eu queria passar para vocês. Um abraço e tchau, tchau, tá bom? Que Deus realmente esteja com